Bondoso Pai, grande Deus, Senhor, muito obrigado porque podemos estar em Tua casa para Te render louvores, Senhor, prestar culto a Ti e podemos ouvir, Pai, a Tua palavra, o pão da vida. Senhor, peço uma bênção especial para essa noite, que Teu Espírito, Senhor, habite em nosso coração, que possamos compreender esse tema tão importante, Senhor, que diz respeito à nossa salvação eterna. Dá-nos, Pai, o Teu Espírito, eu te peço, nos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Quando o Isaac mandou uma mensagem para mim dizendo que eu ia pregar hoje, eu pensei, o que eu vou pregar? Todo mundo discorrendo sobre o tema, mas a gente vê que é um tema que não se esgota, né? Pela eternidade nós vamos falar sobre ele. E hoje o tema que eu me senti inclinado a trazer é o tema da mensagem da justiça pela fé, em contraste com a chuva serôdia, né? Que é o evento que nós aguardamos e pregamos. Mas antes de começar o sermão, eu quero indicar 2 livros para vocês. Vocês já conhecem eles, mas um é o Retorno da Chuva Serôdia, e que traz panorama histórico da nossa igreja com essa mensagem que nós estamos estudando, e o outro é a mensagem do terceiro anjo, e que traz ali realmente a mensagem ligada com outras mensagens como liberdade religiosa e afins. Eu estou lendo o primeiro, né? O outro já li algumas partes, mas não peguei uma sequência. E realmente tem sido uma bênção na minha vida. É um livro que tem ampliado minha visão e mudado muitas coisas na minha forma de pensar e me abençoado demais. Dito isso, vamos abrir em Zacarias 10 e deixem a Bíblia aberta nesse verso. Zacarias 10. Pode passar. E hoje nós vamos ler bastante, viu? Eu espero acabar a tempo, mas se passar um pouquinho, que os irmãos me perdoem. Antes de lermos Zacarias 10, vamos ler esse texto de Ellen White falando sobre essa mensagem que Deus nos trouxe. Diogo, você pode ler para mim, por favor? Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo, por intermédio do pastor Wagner e Jones. Esta mensagem devia, de maneira mais preeminente, o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecadores de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Amém? Então, qual que é a terceira mensagem angélica? Exatamente. A gente acha isso lá em Apocalipse 14, verso 12, né? Mas Zacarias 10, 22 vai dizer assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Zacarias nos exorta a pedir a Deus chuvas serôdias, certo? Em qual tempo? No tempo do quê? No tempo próprio da chuva serôdia. Se Martim Lutero tivesse pedido chuva serôdia, ele receberia? Não receberia, porque é um evento escatológico para nós que vivemos nesse tempo. E desde 1844 não existe mais profecias de tempo. O tempo se cumpriu ali. Então o que resta hoje é o quê?
é se cumprir a última profecia, que é o povo de Deus ser dotado do Espírito Santo, a chuva serôdia, e assim refletir o caráter de Cristo em si, que é o que nós tanto falamos, né? Já ouvimos bastante. Mas eu quero trazer para vocês um problema. Pode passar, Diogo. Nós vamos ler alguns textos muito controversos, tá? Então, vamos prestar atenção e vamos ter um veredito só no final, tá bom? Nós vamos nos atentar a ler os textos. Alisson. Instei com os nossos irmãos para que se familiarizassem com os ensinos que estão nos testemunhos. Deus nos deu uma luz que não podemos desprezar ou tratar com indiferença ou desdém. Ele tem permitido que a luz incida sobre nós em repreensões e advertências, para que, se quisermos, possamos apossar-nos dela e livrar-nos dos perigos que cercam o nosso caminho. Quando surgem tentações, podemos ser cautelosos e discerni-las, porque o Senhor nos indicou, para que não sejamos enganados. Uhum. A humildade que produz fruto, inundando a alma com o senso do amor de Deus, falará por aquele que a acalentou, no grande dia em que os homens serão recompensados de acordo com as suas obras. Feliz aquele do qual se dirá: o Espírito de Deus nunca moveu inutilmente a alma deste homem. Ele se dirigiu para a frente e para cima, de força em força. O próprio eu não se entreteceu em sua vida. Pode passar? Continua lendo, por favor. Toda mensagem de correção, advertência e conselho foi recebida por ele como uma bênção de Deus. Assim foi preparado o caminho para que recebesse ainda maiores bênçãos, pois Deus não lhe falou em vão. Cada passo ascendente na escada do progresso preparou-o para subir mais ainda. Do alto da escada, os brilhantes raios da glória de Deus incidiam sobre ele. Não pensou em descansar, mas procurou constantemente alcançar a sabedoria e a justiça de Cristo. Sempre prosseguiu para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode parar um pouquinho. Quem quer ouvir isso? De Deus. Creio que todos nós, né? Mas olha que interessante. O começo do próximo texto. Todo aquele que é salvo precisa ter essa experiência. No dia do juízo, não será defendido o procedimento do homem que reteve a fraqueza e imperfeição da humanidade. Para ele não haverá lugar no céu. Ele não pôde desfrutar a perfeição dos santos na luz. Quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que ele pode livrá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará a entrada do reino de Deus. Forte ou não é forte? Vamos ver mais textos fortes ainda. O próximo texto vem falando... Vou pontuar esse que a gente leu primeiro. Então, a frase mais categórica ali é que quem não tem a fé que Cristo pode fazê-lo deixar de pecar, não tem a fé que vai dar entrada no reino de Deus, certo? A gente vai ler alguns textos que a irmã White estabelece como condição para que o Espírito Santo caia sobre nós. Marcos, você consegue ler? Você enxerga? Não. A mim, você consegue ler? Não está indo. Diogo. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus se desempeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma enfraquecida igreja. Toda tentação, toda influência contrária, seja ela fraca ou oculta, será resistida com êxito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pode passar mais um. Continua lendo. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com a sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito, mas isso não acontecerá enquanto a maior
membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Quando a ignomínia da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Revelar-se-á o poder divino. A igreja verá a providencial operação do Senhor dos Exércitos. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force a ação, perecerão em trevas. Não vos deveis deixar estar tranquilamente, sem nada fazer na obra de Deus. A chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda a contaminação. É nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo, para estarmos preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. Mais um e a gente vai dar uma pausa por enquanto. Bom, fizemos a introdução. Queridos, quando você lê esses textos, o que você pensa? Qual o primeiro pensamento que vem à sua mente quando você lê textos fortes, igual nós lemos assim? Misericórdia, né? Misericórdia. Não salva um. Nenhum dentre 20, nenhum dentre 100. Quando nós olhamos para isso e olhamos para nós mesmos, nós vemos duas coisas. Que o alvo é muito elevado e que nós somos muito pequenos. Somos pecadores, somos indignos e não conseguimos alcançar isso. Certo? São os pensamentos que vêm, não são? A gente só pode exclamar misericórdia. Mas vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito? Vamos abrir em Jeremias 13, 23. Eu não coloquei nenhum verso da Bíblia, coloquei um verso da Bíblia ali no PowerPoint, para que nós fôssemos estimulados a abrir a Bíblia hoje, né? E eu peço que, Joab, abre em Isaías 64, verso 6, por favor. Isso. Eu vou ler Jeremias e você ler Isaías, por favor. Nós vamos ver qual é a condição do ser humano afastá-lo de Deus. Então, Jeremias 13, verso 23 diz assim: Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? É uma pergunta. Pode? Não pode. Então, poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Se o leopardo, o etíope, pudesse por si mesmo mudar a sua natureza, assim também nós poderíamos fazer o bem, sendo que nós só fazemos o mal. Joab. 64, né? Isso. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Então nós somos como o impuro. E nossos atos de justiça, de santidade, de bondade, de reforma, são como? Trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? Quando no deserto as mulheres estavam no seu período, assim como hoje deve haver um estancamento, né? No passado elas usavam trapos, vestes, e são os trapos de imundícia, aquilo que sobra sujo. Então Deus compara a nossa justiça própria como uma coisa assim, que é repugnante, que causa nojo. Imagina, dias e dias, sangue apodrecendo, fétido. É isso que Deus olha quando vê um ser humano cheio de justiça própria. Mas por Cristo, né, nós podemos ter a sua justiça. Jeremias 2, 9 a 13. E por que nós estamos
como seres humanos nessa situação. Jeremias 2, versos de 9 a 13. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até que com os vossos filhos e vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e tentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Que trocasse, perdão. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas para si, que não retém as águas. Nós estamos nessa condição porque nós escolhemos deixar o Senhor. Primeiro Adão e Eva escolheram, e nós em algum momento também escolhemos não seguir a Deus e buscar água, buscar saciar a sede, cavando buracos, cisternas, que não é possível reter águas, quando o manancial de águas vivas estava disposto a nos saciar a sede. E quando vamos para Ezequiel 14, verso 20, ali nos é pintado um quadro que, quando nós olhamos em nossa própria força, em nossa própria pequenez, só podemos exclamar: misericórdia. Vai chegar um tempo em que isso será realidade. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que... Ezequiel 14, 20. Perdão. Vou esperar vocês acharem. Aqui Deus faz um juramento. Eu juro pela minha vida, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Noé, quando fez a arca, ele condenou o mundo, mas salvou quem também, que Paulo nos fala? A sua família. Daniel, quando o rei mandou matar todos os sábios, e ele chega perante o rei e interpreta o sonho, ele salvou a si e aos outros. Jó, quando sua sorte é mudada, ele ora por quem? E Deus os poupa, Deus os perdoa. Mas no dia final, no tempo do fim, nem se eles rogassem por isso, pela salvação de sua família, dos seus entes queridos, o Senhor diz que eles não seriam salvos. Só bastaria para cada um a sua própria justiça, que vem de Cristo, né? Então, a nossa condição é desesperadora? Totalmente. Nós estamos perdidos sem Cristo. Mas graças a Deus que nós temos promessas, né? Deuteronômio 11, 13 a 14. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 11, versos 13 e 14. Amém? Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei o quê? No verso 14?
as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as temporãs e as serôdias, para que recolhais o quê? O vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Então, Deus nos dá a promessa que se obedecermos, Ele nos dará a chuva temporã para preparar o grão, para crescer, e a serôdia, a última, para madurá-lo. E assim daria para nós o nosso cereal, o vinho e o azeite. Quando nós vamos ver, o cereal naquela época era usado principalmente para fazer o quê? Pão. Quem é o pão da vida? Cristo. Qual é o sangue de Cristo que nós temos como símbolo? O vinho, o suco da uva. E o que simboliza o azeite? O Espírito Santo, a justiça de Cristo. Então Deus diz: se vocês me obedecerem, eu vos darei o pão da vida, eu vos darei o sangue de Cristo, eu vos darei o Espírito Santo. Mas, quando nós olhamos para nós, é possível obedecer? Não é possível obedecermos, porque estamos acostumados a fazer o mal. É por isso que Deus ele envia seu Filho, não somente para morrer, mas também para viver aqui na terra. Adiantaria se Cristo viesse só na época determinada, ficasse alguns dias aqui e morresse? Para nós serviria? Não serviria, porque Hebreus diz que ele foi aperfeiçoado pelos seus sofrimentos e tornou-se herdeiro da salvação. Então, através da vida, morte e sofrimento de Cristo, ele obedece e assim nós podemos obedecê-lo também. Vamos para Romanos 5, verso 1 e 2. Esse é o remédio para quando a gente percebe a nossa condição miserável, pobre, cegos, pecadores e nus. Só existe um remédio, que é o sangue do Cordeiro. Romanos 5, versos 1 e 2, e depois versos 6. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Porque éramos inimigos, agora temos paz com Deus, estamos reconciliados. Por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, em um momento, inimigos, quando cremos em Cristo, em seu sacrifício, e aceitamos isso, não só com a mente, mas com todo o coração, nós somos agora amigos de Deus, reconciliados. Mas Paulo fala que virá uma ira. E se nos mantermos reconciliados com Deus, seremos salvos dessa ira, muito mais, porque Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem
muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, como que eu me torno justo? Pela obediência de Cristo. Então, como que eu guardo os mandamentos de Deus, as suas ordens? Através de Cristo. Se a justificação é pela fé, a santificação também é pela fé. Qual é o problema de alguns, de muitos na verdade? Eles aceitam a Cristo, são justificados, mas eles param ali. Porque eles pensam agora, Senhor, eu fui justificado, agora eu vou tomar o controle. Agora eu pego o leme. Agora eu controlo o meu barquinho, a minha vida. No entanto, a mesma fé que foi necessária para ser justificado pela graça, também é necessária para ser santificado igualmente pela graça. Por obras nenhuma você vai ser santificado. Por nenhum esforço seu você vai conseguir alcançar isso. Não digo que não tenha que ter esforço, mas o esforço é em outro sentido. O esforço é para permanecer ligado a Cristo. Nós somos santificados também pela graça. 1 João 3, 9 a 10. Vimos em Romanos 5 o Evangelho. Agora nós vamos em 1 João a lei. Primeira João 3, versos 9 e 10. Henrique, a sua Bíblia Almeida Corrigida e Fiel? Sim. Você pode ler esse verso na sua tradução? 9 e 10. E qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama seu irmão, não é de Deus. Então, todo aquilo que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque o que está nele é divina semente. E o que é a divina semente? A palavra, Cristo. E como Cristo habita em nós? Através da palavra e do Espírito. Então, quando o Espírito Santo habita em nós, nós damos o seu fruto, que é amor, alegria, paz, como vocês conhecem. Mas se outro Espírito habita em mim, qual fruto que eu vou dar? O da carne. Então, um é o fruto do Espírito, que é o amor abnegado, e outro da carne, que é o egoísmo. Isso se resume todo o Evangelho, toda a luta do bem contra o mal. Como a Mayara falou hoje cedo. A quem vamos servir? Que princípios estamos revelando dia a dia? O do céu ou o do opositor? O amor abnegado ou o egoísmo? Então, somente quando a divina semente está em nós, é possível darmos esse fruto. Vamos ver agora como é que a divina semente pode permanecer em nós. Alisson, por favor. A verdadeira santificação vem por meio da operação do princípio do amor. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. 1 João 4,16. A vida daquele em cujo coração Cristo habita revelará a piedade prática. O caráter será purificado, elevado, enobrecido e glorificado. A doutrina pura estará entretecida com as obras de justiça. Os preceitos celestiais misturar-se-ão com as práticas santas. Diogo. A santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Não se alcança com um feliz voo do sentimento, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Não se podem corrigir os erros, nem apresentar reformas de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes.
Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Não sabemos quão terrível será a nossa luta no dia seguinte. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Mais um. Everton, você consegue ler? Nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado. Homens que viveram o mais próximo de Deus, que sacrificariam a vida, de preferência a cometer conscientemente um ato mau. Homens a quem Deus honrou com divina luz e poder, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Eles não puseram a sua confiança na carne, e nem alegaram possuir justiça própria, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. Amém? Amém. Mais um texto. Tiago. Assim será com todos que contemplam a Cristo. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus e quanto mais claramente distinguirmos a pureza de seu caráter, tanto mais claro veremos a excessiva malignidade do pecado, e tanto menos nutriremos o desejo de nos exaltar a nós mesmos. Haverá um contínuo anelo da alma em direção a Deus, uma contínua, sincera, contrita confissão de pecado e humilhação do coração perante Ele. A cada passo para a frente em nossa experiência cristã, nosso arrependimento se aprofundará. Saberemos que nossa suficiência está em Cristo unicamente, e faremos nossa própria a confissão do apóstolo: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, Romanos 7,18. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Mais um. Alisson. Que os anjos relatores escrevam a história das santas lutas e pelejas do povo de Deus, que anotem as orações e lágrimas, mas não permitamos que Deus seja desonrado pela declaração de lábios humanos: estou sem pecado, sou santo. Lábios santificados nunca pronunciarão palavras de tanta presunção. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Pode pausar. Conseguem ver o equilíbrio entre os primeiros textos e os segundos textos? Primeira parte, segunda parte. Um texto diz que quem não tem a fé que Cristo pode nos fazer parar de pecar, não vai entrar no reino de Deus. O outro texto diz: nunca sairão de lábios santificados. Esse não, esse é o final. Outro texto diz que nunca sairão de lábios santificados, tamanha presunção, como estou sem pecado. Onde existe o equilíbrio entre isso? É possível? Não é possível? Vamos ver o que Cristo diz. João, capítulo 6. E esse é o discurso que Cristo fez e que quase todos o deixaram quando faz esse discurso. No seu primeiro ano, Cristo começa o ministério, começa a crescer em popularidade. O seu segundo ano é o auge da sua popularidade. E a partir, salvo engano, desse discurso, ele começa a cair em popularidade. Alguém falou isso esses dias, eu achei interessante. Verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da... O que vem a mim jamais terá? E o que crê em mim jamais terá? Sede. Primeiro ponto, o que é vida? Vamos para o Éden. Quando Deus fala: se vocês comerem, vocês vão morrer. Quer dizer, se vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. Então quer dizer que vida igual a obediência e morte igual a desobediência. Então, se Cristo é o pão da vida, Ele é o pão da obediência.
Verso 36. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, se vida é obediência e todo que olha e crê tem a vida, quer dizer que aquele que olha e crê tem a obediência. Amém? A obediência é por fé, como diz Romanos 1. Para a obediência por fé. Verso 44 agora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, nem a Cristo podemos ir se o Pai não nos levar a Ele. Só devemos corresponder a esse chamado. 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou um pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Verso 53. Perdão. E o pão, 51 ainda. E o pão que eu darei pela minha vida, pela vida do mundo, é a minha carne. 53 agora. Respondeu Jesus. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então quem come a carne de Cristo e bebe o sangue de Cristo tem a vida eterna. Ou seja, esse é obediente. Esse obedece. E no que consiste a obediência? Em comer a carne e beber o sangue de Cristo. Verso 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece, guardem essa palavra. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim, viverá, por mim obedecerá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão, viverá eternamente. João 15 agora, verso 1. Acabou a água. Discurso final de Cristo aos discípulos. Ele fala algumas coisas importantes. O que nós vamos ler sobre o Consolador e sobre o amor uns aos outros. São sequenciais. Permanecendo em Cristo, eu tenho o Espírito. Tendo Espírito, eu amo meu irmão. Eu amo a Deus, e assim eu posso dar vida por eles. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 3 ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Como o fruto do Espírito vai ser dado em minha vida? Quando eu permaneço na videira. Amigos, irmãos, essa é a santificação. Ela é pela fé. Ela é por comer
e beber o carne e o sangue de Cristo. É por você se esforçar para você permanecer na videira. A irmã White comenta que a seiva é o Espírito Santo. A videira é Cristo, o Pai agricultor, e a seiva é o Espírito Santo. O que dá vida é o Espírito Santo. É a chuva temporã, é a chuva serôdia. Verso 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E quando Jesus fala nada, é nada mesmo. É nada, nada, nada. Não fazemos nada sem que Cristo nos dê força à vida. Não somos nada espiritualmente sem que Cristo seja em nós. E o que isso tem a ver com a chuva serôdia? O que isso tem a ver com purificar o templo da alma? Nós vimos que quando alguém é santificado, este nunca vai falar estou sem pecado. Nós vimos também que devemos ter a fé que Cristo pode nos fazer parar de pecar. E como isso acontece? Pela videira, estando ligados à videira. Assim como Enoque, assim como Moisés, assim como Noé, Daniel, Jó. Assim também pode ser conosco. Amém? Amém. Lucas 11, 9 a 13 é o penúltimo verso da Bíblia. Estamos acabando, tá? Eu sei que vocês estão cansados, mas estamos lá. 11, 9 a 13. Qual é a distância entre quem eu sou hoje e quem eu posso ser com o Espírito Santo? Cristo diz. E o contexto aqui é do Espírito Santo. Não são de bênçãos materiais, de conforto, mas sim do Espírito Santo. 11, 9 de Lucas. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede é promessa incondicional. Cumprindo as condições, você recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós, que é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lá no lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então o que falta para nós termos o Espírito? Pedir. Se somos justificados, se estamos permanecendo em Cristo, sendo santificados, nós podemos pedir o Espírito Santo e ser nos dado. E assim, Apocalipse 18, verso 1, se cumprirá em nossa geração. Depois dessas coisas, veio descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esse é o Espírito Santo descendo do céu, para que o povo de Deus finalmente ilumine a terra com a glória de Cristo. O último slide. Esse é o bálsamo final, que quando eu li esse assunto, estudava, eu fiquei um pouco aflito. Falei, meu Deus, como pode ser uma coisa dessa, algo tão forte? Mas olha o que a irmã White nos diz. Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima e estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente que a chuva serôdia caia em meu vaso, que a luz do anjo glorioso que se une ao terceiro anjo resplandeça sobre mim, dá-me uma parte na obra, que eu soe a proclamação, que eu seja um colaborador de Cristo. Assim, buscando a Deus, permite-me contar-vos, Ele vos está preparando todo o tempo, concedendo-vos sua graça. Amigos, a promessa é certa para nós, de que um dia viveremos com Cristo. Não nos compete ficar ansiosos
com temas que Deus não permitiu que ficássemos ansiosos. Compete-nos dia a dia preparar-nos, nos ligando a Deus, permanecendo em Cristo e assim recebendo o Espírito Santo dia a dia, até que Deus o derrame em aguaceiro sobre nós. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de joelhos? Amado Pai, grande Deus, Senhor, pela fé em Jesus, erguemos a Ti essa oração, Pai. Queremos agora contemplar a Ti, Senhor, no lugar santíssimo, a Jesus que intercede por nós, Pai. Senhor, por favor, derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai. Que não haja incredulidade em nós, Senhor. Por favor, Pai, o Senhor salvou a tanto, Senhor, e o Senhor pode salvar-nos, Senhor. O Senhor pode nos dar um lugar no Teu reino, Pai. Pedimos, Senhor, que se cumpra em nossa vida, de nossas famílias também, Senhor. Pai, estamos na Tua obra, Senhor. O Senhor tem nos dado uma parte na obra. Por favor, Senhor, que cumpramos conforme o Senhor espera, por Cristo Jesus, Senhor. Que possamos estudar mais sobre Ti, que possamos, Pai, receber o Teu Espírito, e que nessa noite, Pai, nosso coração se converta a Ti, Senhor. Pai, que essa mensagem não cause mal entendido em nenhum coração, Senhor. Que o Senhor ajeite os pontos, Pai, que eu sou falho a explicar, Senhor. Mas Tu és Deus poderoso que pode, Senhor. Então pedimos, Senhor, que o Senhor convença cada um de nós na Tua verdade. E se erramos, Pai, em algum momento, que possamos ser como crianças para aceitar esse erro e assim aprender de Ti, Senhor. Por favor, Senhor, peço novamente o Teu Espírito e crendo que o Senhor nos dará, Pai, porque essa é a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém.